Bem-vindos de volta ao Eixo da Verdade na JNS e feliz ano novo. Eu sou Emily Schrader e 2026 já começou de forma agitada, com protestos em todo o Irã e, é claro, a queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Vamos analisar tudo isso juntos com dois convidados especiais, um ex-prisioneiro político e um iraniano da comunidade judaica de Teherã, ambos especialistas do Irã. Mas antes, a polícia do mundo. Aqui está a pergunta que ninguém da esquerda parece conseguir responder. Quando a América recua, quem exatamente assume agora? Já se falou muito sobre a prisão do presidente Trump ao ditador Nicolás Maduro e abordaremos os detalhes em breve. Antes, porém, é preciso esclarecer uma mentira fundamental. Mais uma vez, estamos ouvindo o mesmo grupo socialista de sempre gritar sobre direito internacional, vindos de pessoas que não têm nenhum entendimento sério do que isso realmente significa. Mamdani, Alexandria Ocasio-Cortez e a Kasparian condenam essa ação. Não porque foi ilegal ou imoral, mas porque elas operam a partir de uma ideologia tóxica, terceiro-mundista, que se recusa a reconhecer uma verdade básica do mundo moderno. Sem os Estados Unidos atuando como principal agente de ordem mundial, o mundo não se torna mais pacífico. Ele se torna mais violento, mais autoritário e mais perigoso. O vácuo deixado pela retirada americana não é preenchido por nações diversas e amantes da paz, cuidando de seus próprios assuntos, mas sim por ditaduras como Rússia, China e a República Islâmica do Irã. Já vimos esse filme antes. Nos anos 1930, Estados Unidos e Europa adotaram o isolacionismo, vendo a política de poder como imoral e a intervenção como provocativa. O resultado não foi a paz, mas sim Hitler, Stalin e a Segunda Guerra Mundial, com dezenas de milhões de mortos, porque as democracias se recusaram a enfrentar monstros cedo e de forma decisiva. A história não puniu a força americana, puniu a hesitação americana. Os Estados Unidos não lideram porque são perfeitos, lideram porque os sistemas democráticos ocidentais, apesar de suas falhas, produzem resultados melhores para a vida humana do que o regime autoritário. Não é arrogância moral, é um fato comprovado pela história, economia e dados de direitos humanos. Isso não é sobre espalhar democracia por ideologia, mas sim equilíbrio de poder e realpolitik. A força americana reúne os piores atores e evita tragédias maiores. Para quem reclama de impostos, eis a realidade. A ajuda externa equivale a 1% do orçamento federal dos Estados Unidos da América e a maior parte retorna para a economia americana. Se você se preocupa com o desperdício de dinheiro, observe que benefícios sociais consomem de 65% a 70% dos gastos federais anuais. Os Estados Unidos não podem se isolar. Quando a América lidera, tiranos são contidos. Quando recua, tiranos governam. A história já nos deu a resposta. E agora vamos levar esse conceito para as manchetes desta semana, que previsivelmente são sobre a Venezuela e o Irã. Então, primeiro de tudo, vamos resumir a Venezuela. Apenas alguns dias após o Ano Novo, os Estados Unidos tomaram uma ação decisiva contra uma das ditaduras mais brutais do hemisfério ocidental. Em 3 de janeiro, forças dos Estados Unidos da América realizaram uma operação de precisão contra o regime de Maduro na Venezuela, atingindo alvos militares, de segurança e uma instalação ligada a drones iranianos no país. Isso não foi uma força aleatória, foi uma ação calculada contra um Estado socialista narcoterrorista que destruiu um país inteiro. Agora, Nicolás Maduro não é líder legítimo. Ele fraudou eleições, ordenou ataques a manifestantes e supervisionou assassinatos e desaparecimentos de milhares de venezuelanos. Durante seu governo, opositores foram torturados, jornalistas silenciados e a sociedade civil reprimida, com resultados catastróficos. Mais de 1/3 da população da Venezuela foi forçada a fugir, transformando isso na segunda maior crise de refugiados do mundo. Após a Síria, Maduro fez da Venezuela um refúgio para redes criminosas e ditaduras hostis. Seu regime também foi um centro para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e evasão de sanções. A República Islâmica do Irã lavou centenas de milhões ou bilhões de dólares pela Venezuela, usando bancos estatais, projetos de energia e empresas de fachada. O regime islâmico também passou a cooperar militarmente com Maduro, fornecendo tecnologia de drones, treinamento e instalando operações no hemisfério ocidental, perto dos Estados Unidos. Por isso, o ataque à instalação de drones iraniana foi importante.
A Venezuela sob Maduro não era só um estado falido, mas também uma base avançada para inimigos dos Estados Unidos da América. O presidente Trump fez um favor aos Estados Unidos e ao povo venezuelano. Remover Maduro não foi agressão, foi responsabilidade. Mas o trabalho ainda não terminou. Delcy Rodrigues, a vice-presidente, não é moderada. Ela é uma das principais arquitetas da repressão do regime e uma carniceira por mérito próprio. Apoiar ela seria um grande erro para o governo dos Estados Unidos. O mundo deve apoiar Maria Corina Machado e o povo venezuelano, não os remanescentes de um regime criminoso. A operação deixou claro que os Estados Unidos não toleram ditaduras socialistas que exportam terror, lavando dinheiro para a República Islâmica do Irã e destruindo milhões de vidas. Mas o trabalho deles não acabou. Libertem o Irã, o que me leva à próxima história. Os queridos iranianos estão mais uma vez mostrando ao mundo como é a verdadeira coragem. Na última semana, e ainda nesta noite, dezenas de milhares de iranianos foram às ruas em todo o país, arriscando tudo para exigir o fim do regime islâmico. Eles estão enfrentando tiros reais, prisões em massa, espancamentos e, sim, a morte. E mesmo assim, não estão recuando agora. O estopim imediato foi a inflação esmagadora e o colapso econômico causados pela gestão criminosa do regime. Mas esses protestos são sobre muito mais do que pão ou preços. Eles são sobre 47 anos de corrupção, repressão e futuros roubados. Uma geração inteira que só conheceu mentiras, medo e pobreza está dizendo basta. O que diferencia este momento é o local de início. Os protestos começaram no Bazar, antes apoiador do regime, quando comerciantes fecharam as lojas e aderiram ao levante. Isso causou um choque no sistema e mais cidades estão se juntando a cada dia. Até agora, 108 cidades têm participado. Os gritos nas ruas não deixam espaço para dúvidas. Morte ao ditador, mais alto que nunca. Um clamor não ouvido há décadas. O retorno do príncipe herdeiro Reza Pahlavi faz o regime perceber o perigo. Forças de segurança foram mobilizadas em massa, houve apagões de internet e ambulâncias transportaram unidades de segurança. Hospitais com manifestantes são invadidos pelo regime, mas o povo ainda se recusa a recuar. Israel respondeu apoiando o povo iraniano e seu direito à liberdade. O presidente Trump também expressou publicamente apoio aos manifestantes e ameaçou diretamente o regime caso continuem massacrando seu próprio povo. Agora, será que ele vai agir? Isso ainda é incerto, mas seus comentários são importantes, pois a República Islâmica sobrevive do isolamento. Sempre que o mundo ignora, o regime mata escondido. Sempre que o mundo reage, o regime perde confiança e controla menos. Isso não é uma onda de protestos, é uma revolta nacional com impulso, organização e uma demanda política clara. O povo iraniano não quer reformas, eles querem o fim da República Islâmica e retomar o seu país. A questão agora não é se o povo iraniano está pronto, eles já provaram que estão. A questão é se o mundo vai apoiá-los desta vez ou se vai traí-los mais uma vez. Agora, para trazer uma visão mais profunda da situação no Irã e do movimento de protesto, estamos aqui com Navid Mohabi, uma defensora de longa data da democracia, especialista no Irã e ex-prisioneira política da República Islâmica. Ela foi diretora de políticas na União Nacional pela Democracia no Irã, NUFTI, focando na defesa de políticas e no planejamento da transição democrática no Irã. Ela também trabalhou como analista de mídia no Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e como especialista em comunicação no Departamento de Segurança Interna. Navid coescreveu as partes de política externa e segurança do projeto Prosperidade do Irã, liderado pelo príncipe herdeiro Reza Pahlavi, tema que abordaremos em breve. Ela atualiza jornalistas e formuladores de políticas sobre protestos no Irã e segurança regional. Navid, obrigada por estar conosco. É um prazer tê-lo agora no Eixo da Verdade. Para começar, com base no que vê no Irã e nas conversas com pessoas de lá, o que pode nos contar? Quão generalizados estão esses protestos e quão coordenados eles são, em comparação com os levantes anteriores que já vimos? Obrigado por me receber, Emily. Eu acho. Os protestos vêm crescendo nos últimos 8 dias e, apesar das repetidas ameaças da República Islâmica, as pessoas continuam saindo às ruas com uma coragem notável. E estamos vendo relatos de manifestantes em mais de 60 cidades e até mesmo alguns veículos dizem que já são mais de 90 cidades com protestos acontecendo. Acho que é importante não ver esses protestos de forma isolada. O que está acontecendo agora faz parte de uma trajetória muito mais longa.
Esta é, na verdade, a quarta vez que as pessoas vão às ruas, sendo a primeira em 2017, depois em 2019, 2021 e agora. E você vê que a cada vez esses protestos se tornaram mais amplos, mais políticos e mais socialmente diversos. Não é mais, sabe, só classe média alta, classe média ou classe baixa, todo mundo está indo para as ruas. E eu acho que o movimento pró-democracia dentro do Irã realmente nunca desapareceu. Isso já dura quase 8 anos e está evoluindo. E como você pode ver, o custo também tem sido enorme ao longo dos últimos anos. Nos últimos 8 anos, minha estimativa é que mais de 3.500 pessoas perderam suas vidas. E como as pessoas estão indo às ruas mais uma vez, eu acho que a história dos últimos 8 anos está como uma prisão em suas mentes. E é por isso que estamos vendo que as pessoas estão mais determinadas a vir e confrontar a República Islâmica mais uma vez. Agora, esse regime, como vimos, está usando munição real, está fazendo prisões em massa, está intimidando ou tentando intimidar os protestos. O nível de brutalidade que estamos vendo é um sinal de confiança do regime ou de desespero? E quão brutal tem sido a repressão até agora, depois de mais de uma semana de protestos? Como você provavelmente viu nas notícias, mais de 25 pessoas foram mortas pelo regime. Acho que a repressão se intensificou nos últimos 3 dias, especialmente ontem, após o discurso de Khamenei. Esse é o método dele. Nos primeiros dias do protesto, ele se esconde, não aparece na frente das câmeras e depois ele aparece. Culpa o Ocidente, culpa Israel, culpa os Estados Unidos e chama todo mundo de inimigo e depois pede uma repressão. E a República Islâmica não tem nenhuma solução para resolver esses problemas, nenhuma. E quando você vê um regime como a República Islâmica sem opções, eles sempre recorrem à repressão. E é isso que estamos vendo no momento. Eu sempre enfatizo que esse regime não tem solução para resolver os problemas do povo. Isso significa que os protestos vão se repetir. Ou o povo vai vencer, ou o regime vai mais uma vez oprimir as pessoas. Os protestos continuam, pois o regime não apresenta solução. Isso é algo que eu sempre enfatizo porque é importante para os formuladores de políticas no Ocidente e para aqueles que estão acompanhando a situação no Irã. Os protestos vão acontecer de novo, mesmo que desapareçam desta vez agora. Navid Mohabi. Pode ser pessoal, mas você é uma dissidente e ex-prisioneira política perseguida por esse regime. Pode explicar aos telespectadores o que a República Islâmica faz com dissidentes e alguns manifestantes? Quando eles são presos, quero dizer, o que eles enfrentam? Sabe, eu mesmo fui preso 2 vezes na rua e uma vez em casa, e para ser sincero, por causa dessa experiência, assistir a esses vídeos é profundamente traumatizante para mim e acho que para todos que me conhecem e acompanham minhas postagens nas redes sociais. Eu sou analista, mas fico emocionado e às vezes até fico desesperado. Sabe, quando você é preso na rua no Irã, toda a sua vida e a vida da sua família podem mudar em um instante. Existe um risco muito real de espancamento, tortura, perder o emprego, ser expulso da escola ou do local de trabalho. Já vemos as forças de segurança espancando pessoas brutalmente. Você assiste a esses vídeos e até mesmo atirando em manifestantes em público, eles estão mais uma vez atirando nos olhos das pessoas, manifestantes estão ficando cegos. Você só pode imaginar o que acontece quando alguém é levado para a detenção. O que eles estão fazendo na frente das câmeras, na frente do público, imagine do que seriam capazes dentro das prisões do regime. E é por isso que eu acho notável o que os manifestantes estão fazendo. É extraordinário, eles sabem exatamente o que estão enfrentando e ainda assim estão indo atrás disso. Não sei se você acompanhou algumas das pessoas que foram mortas, elas postaram algo. Estou andando pelas ruas, talvez eu não volte, rezem por mim, temos que recuperar o Irã. Acho que isso mostra uma coragem notável por parte dos manifestantes iranianos. Agora, o que os manifestantes estão dizendo nas ruas hoje? O que eles estão exigindo? Eles estão pedindo reformas? Eles estão pedindo uma mudança de regime? Ou é algo ainda mais fundamental sobre soberania ou identidade nacional?
E qual é o papel do príncipe herdeiro Reza Pahlavi nesses protestos? Me fizeram essas perguntas nos últimos 8 anos, e quando as pessoas me perguntam o que os manifestantes querem, eu sempre digo: não ouça os chamados especialistas. Em Washington, Distrito de Colômbia, ouça os gritos. A mensagem é muito clara, o que eles estão dizendo, o que eles querem, o que eles não querem. Eu não quero repetir esses slogans, acho que todo mundo viu isso, mas em todo o Irã, as pessoas estão gritando apenas um nome repetidamente. Não é em 2 vídeos, 4 vídeos, 10 vídeos. Em todo o Irã, em todas as províncias onde houve protestos, em 25 províncias do Irã, nós temos 31 ou 32 províncias atualmente. Acho que isso reflete um consenso amplo e crescente. Para muitos iranianos, o príncipe herdeiro representa a unidade nacional e uma alternativa credível. E eu acho que há uma expectativa clara de que ele vai liderar o período de transição assim que esse regime acabar. Agora, qual é o papel de Israel nesses protestos? Se é que existe algum papel? E o que as pessoas lá querem ver? Se é que querem alguma coisa do Estado de Israel? Sabe, muitos iranianos hoje veem Israel como um parceiro, como seu melhor amigo, como um amigo próximo. Não sei se você já viu os vídeos que os iranianos estão fazendo sobre Bibi Netanyahu, as músicas e tudo mais. É muito engraçado. Acho que os iranianos estão cada vez mais deixando o passado para trás e olhando para Israel de forma muito positiva. Eles veem Israel como um parceiro. E tenho que ser honesto, acho que nos últimos 2 ou 3 anos, a conexão emocional entre iranianos e israelenses cresceu a um nível sem precedentes. Isso é algo que você pode ver claramente nas redes sociais, no discurso público e na forma como as pessoas conversam. Dentro do Irã, Israel, eu acho, é visto como um país forte, capaz e inteligente, um país que tem real capacidade de ajudar. Você mesmo apontou, acho que há 2 dias, o que os israelenses podem fazer para ajudar o povo do Irã. Concordo plenamente com o que você mencionou. Não vou repetir isso novamente, e aos meus amigos iranianos. Embora os oficiais de Israel possam estar relativamente quietos publicamente, estou confiante de que há um trabalho sério acontecendo nos bastidores. Somos cidadãos comuns, não precisamos saber de tudo. Não é bom falar sobre essas coisas publicamente. E eu acho que em um nível mais alto existe uma conexão, existe uma comunicação, existe uma coordenação acontecendo. E eu acho que esse tipo de parceria crescente levantou muitas expectativas entre os iranianos, enquanto os israelenses não estão fazendo nada. Mas eu estou 100% confiante de que há trabalho sendo feito. Há uma coordenação e colaboração séria acontecendo nos bastidores e em algum momento as coisas eu acho que vão se tornar mais públicas. Eu acho que depois de 7 de outubro a política de Israel mudou. Eles veem a República do Verão como ameaça existencial, não só pelo programa nuclear, mas também pelas doenças corporais e pela existência do regime. Israel pode se dar ao luxo de enfrentar o regime iraniano a cada poucos meses, porque uma vez que você os ataca, eles conseguem reconstruir o programa nuclear deles ou o programa significativo deles. Acredito que Israel percebe que estamos cansados desse regime e a política deles mudou publicamente após 7 de outubro. 7 de outubro foi uma tragédia horrível, mas eu acho que isso também abriu muitos olhos em relação à política, em relação ao Irã e à própria natureza do regime iraniano. O Hamas não teria conseguido fazer isso sozinho sem a ajuda desta República do Verão. 91 do financiamento do Hamas vem da República do Cume, então acho que agora Israel está muito claro sobre a natureza do regime e eu acho que a mudança de regime faz parte da política oficial deles, mesmo que eles não digam que faz parte da política deles. Espero mesmo que você esteja certa, mas talvez seja meu viés. Quero perguntar, sei que já trabalhou bastante com Nuft. Como é o plano de transição do príncipe herdeiro para o dia seguinte à República Islâmica? Como ele responde a muitas preocupações ocidentais sobre a instabilidade após a queda desse regime? Você sabe, nós sabemos que muitos oficiais estão. Eles não querem dizer que apoiam a mudança de regime porque têm medo de uma repetição do Iraque ou do Afeganistão.
Como o plano de transição do príncipe aborda essas preocupações? Você sabe, há 2 meses, a equipe do príncipe herdeiro, liderada por Said Wassimajad, eles divulgaram um documento muito extenso de 140 páginas sobre o que vão fazer no primeiro dia. Qual é o plano deles em termos de estabilidade para o Irã após a queda do regime? Quantas eleições vamos ter nos primeiros 6 meses? Após a derrubada da República Islâmica e o tipo de relacionamento que a equipe do príncipe herdeiro está buscando com Israel e os Estados Unidos. Participei da redação da seção de política externa de apenas 2 países, os únicos mencionados neste documento. Os iranianos estão buscando ter uma relação estratégica. Não se trata apenas de uma relação de normalização com Israel, vimos alguma normalização, mas é só no papel. O que o príncipe herdeiro está idealizando é uma relação estratégica com Israel em segurança, coordenação e comércio. Então, não é só o príncipe herdeiro que está contando com a deserção, como você provavelmente viu nas notícias, há um programa de deserção acontecendo. Mais de 75 mil pessoas das forças de segurança já aderiram a esse programa de deserção e estão cooperando com a coroa. É um plano secreto, mas tenho certeza de que o príncipe herdeiro mantém seus amigos e parceiros internacionais atualizados sobre o que está acontecendo. Não disponível ao público, bem iraniano. Acho que a visão que o príncipe herdeiro tem é que vamos contar com essa deserção com nosso povo e com o plano que temos. E mais de 100 especialistas que estão trabalhando nesses documentos, assim como nossos parceiros internacionais, como Israel. Acho que todos podem ver nas notícias o quão próximo e confiável o príncipe herdeiro é aos olhos do governo israelense. Existe uma colaboração próxima acontecendo, mas é claro que não precisamos ver tudo nas notícias. E eu acho que quando você coloca esses diferentes fatores lado a lado, dá para imaginar como será uma república pós-islâmica. Acho que sou tendencioso, adoro o príncipe herdeiro, mas também sou analista. Eu sou brutalmente honesto. Quando analiso, tenho 2 personagens, um analista e um defensor, então estou dizendo isso como defensor. O príncipe herdeiro é a figura mais popular dentro do Irã, mas você pode imaginar, nos últimos 12 anos em que estive morando nos Estados Unidos, como Washington, Distrito de Colômbia, veja, pais da coroa, esses especialistas, porque tem ocorrido enormes campanhas coordenadas dizendo que ele é irrelevante, que ele não tem nenhum plano, que ninguém gosta dele no Irã. Ele está exilado há 47 anos, sabe? Mas ouça as pessoas, ouça o que elas estão dizendo, até mesmo às vezes nossos amigos e aliados mais próximos, eles tinham dúvidas sobre o príncipe Grow, porque todos esses chamados especialistas, as mesmas pessoas que, por exemplo, aconselharam o presidente Obama em 2009 a ficar quieto, não os apoiar. Os mesmos chamados especialistas têm dito: ah, esse homem é irrelevante, ele não tem nenhum apoio. Isso tem sido muito frustrante. E eu espero que o que estamos vendo agora no Irã, o protesto, mostre claramente quem tem a vantagem dentro do Irã. E também para israelenses e americanos, eu diria o seguinte, e costumava dizer isso a eles porque alguns tinham dúvidas sobre o príncipe herdeiro, especialmente sobre sua popularidade. Eu disse, mesmo que vocês achem que ele não tem a maioria do apoio dentro do Irã, é do interesse nacional de vocês apoiá-lo, especialmente para os israelenses. Depois de 7 de outubro, você podia ver iranianos ao redor do mundo marchando ao lado de israelenses. Eu vi a esposa do príncipe herdeiro participando de um grande protesto de grupos pró-Israel e judeus nos Estados Unidos depois de 7 de outubro. Ela protestou lá, eu estava com ela. Somos só alguns de nós, mas eles usam câmeras lá. Então, a amizade de Parrabes com o Estado de Israel e o povo judeu, eles não fazem isso na frente das câmeras para ganhar seu apoio.
Eu estava com eles e todos os viram, mesmo quando não havia câmera lá. A esposa dele participou ativamente dessas marchas. Acho que isso mostra o nível de amizade e amor que eles têm pelo Estado de Israel. E eu não preciso falar sobre os judeus iranianos, eles também amam Israel e os Estados Unidos. Acho que os apoiadores de Pahlavi são o segmento mais pró-ocidente da sociedade iraniana. E Israel não vai gastar tantos recursos com o Irã se esse regime cair e tivermos outro grupos anti-Israel ou anti-Ocidente. Mas não vamos esquecer que esse príncipe herdeiro do Irã reconhece que nem todos o apoiam. Ele reconhece que a sociedade iraniana é diversa. Se você olhar para o plano dele, especialmente aquele documento de 140 páginas, ele diz que nos primeiros 3 meses após a República Islâmica haverá uma eleição. As pessoas poderão escolher a forma de governo e as pessoas poderão escolher a futura forma de governo, no sentido de se teremos um sistema parlamentarista ou outros sistemas. Cada grupo, cada segmento da sociedade iraniana teria a chance de ser eleito para pedir que as pessoas votem neles. Só porque você é uma minoria não significa que você não tenha meios de participar do processo eleitoral. Basta olhar para Israel, sabe? Nós temos dois principais grupos. Nós temos, por exemplo, você sabe melhor do que eu, mas existem grupos menores em Israel. Eles podem participar livremente do processo eleitoral, mas ninguém pode afirmar isso. Bem, você sabe, os grupos principais em Israel são ditadores porque não nos permitem assumir o poder. Um grupo que está em vantagem assume o poder. Então, só porque você não vai ser o próximo líder do Irã, não significa que haja, você sabe, coisas ruins acontecendo. Ou o príncipe herdeiro, a liderança não é democrática ou algo assim. Isso é apenas o normal na política. Um grupo que tem a vantagem, você sabe, acaba governando o Irã, mas isso não significa que outros segmentos da sociedade iraniana serão excluídos. Então, esse é um ponto muito importante, mesmo que você não goste do príncipe herdeiro, mas você ainda pode apoiar esse movimento, porque você ou seu grupo, vocês vão ter a chance de participar do processo eleitoral. No futuro do Irã, Eu acho que também é importante que o Ocidente entenda, porque isso está muito alinhado com os valores democráticos. Quero dizer, seja lá o que o povo do Irã decidir no final, acho que isso é algo que realmente falta em muitas conversas. cabe a eles. Exatamente. Como última pergunta, eu gostaria de te perguntar: o que você acredita que vai determinar se esse levante vai ter sucesso ou fracassar? E em que momento o mundo deveria determinar isso? Ei, este é o real ponto decisivo para o Irã. Eu acho que tudo volta para uma pergunta: como podemos desativar a máquina de matar da República Islâmica, suas forças de segurança e sua capacidade de reprimir protestos? Eu não digo esse tipo de coisa quando falo persa com o povo iraniano, mas como analista, não como defensor. Depois dos protestos de 2019 no Irã, cheguei à conclusão de que apenas protestos não vão derrubar a República Islâmica, porque a natureza desse regime é muito parecida com a de Muammar Gaddafi na Líbia ou Bashar Assad. Eles não são como Mubarak nem como Ben Ali da Tunísia. Então, eu acho que a mudança de regime no Irã vai ser híbrida, vai envolver o povo iraniano. Eles têm que assumir a responsabilidade, têm que tomar a liderança, não devem esperar que outros façam o trabalho por eles, então eles precisam estar envolvidos. Pressão externa, semelhante ao que vimos na primeira rodada de Israel e República Islâmica. Guerra travada no Twitter. Esse tem que ser outro fator. E o terceiro fator são grupos muito pequenos, semi-armados, eles não precisam ser grandes. Isso pode ser eficaz para tomar certos lugares, instituições dentro do Irã, esses três fatores, e acho que todo mundo sabe disso.
Acho que até muitos iranianos entendem que apenas protestos não podem derrubar o regime, mas os iranianos precisam estar envolvidos. Os iranianos têm que assumir a liderança, tomar a iniciativa. Se eles não saírem para protestar, acho que os israelenses diriam: nós podemos fazer tudo por vocês, podemos apoiar, mas no final das contas, a luta é de vocês. Então eu acho que os israelenses e os americanos querem ver algum tipo de liderança vinda de dentro do Irã, no sentido de pessoas indo às ruas e protestando, mas eu acho que eles também entendem que precisam haver outros fatores envolvidos também. Espero que vejamos exatamente isso dos Estados Unidos e de Israel. Se ainda não estão ajudando um pouco, espero que estejam. Acho que eles estão pensando nisso. Eles certamente estão pensando nisso. Vamos esperar para ver e deixar assim por agora. Navid Mohibi, muito obrigada por participar do Access of Truth. Obrigado por me receberem. Agora, eu quero realmente focar nessa questão com o Irã, porque estamos em um momento crucial agora, onde o próprio regime tem potencial para colapsar nas próximas semanas. Então, eu tenho outra convidada para nos dar um pouco mais de perspectiva sobre o papel do Ocidente e o que realmente está acontecendo dentro do Irã. Jonathan Sawé, ele mesmo iraniano, que cresceu na comunidade judaica iraniana em Teherã, tem experiência tanto pessoal quanto profissional com esse regime. Ele é analista de pesquisas sobre o Irã na Fundação para a Defesa das Democracias em Washington, Distrito de Colômbia, onde foca nos assuntos internos do Irã e na influência maligna regional da República Islâmica. Nascido e criado na comunidade judaica de Teherã, Jonathan Sawé também participou dos protestos de 2009 contra o regime antes de se mudar para os Estados Unidos. Jonathan Sawé, obrigada por estar no Access of Truth. É um prazer ter você conosco, já queria te convidar há um tempo. Eu só quero começar te perguntando como as minorias religiosas do Irã estão lidando com esse levante. Elas vivenciam isso de modo diferente das demais grandes cidades? Há algum centro específico de repressão focando nesses grupos ou a ação é ampla para todos? Pelo que vimos até agora, No fim, talvez a única política igualitária da República Islâmica seja perseguir todos os iranianos. É o que vimos até agora. Mas quando falamos sobre minorias religiosas, houve um pequeno aumento em comparação ao passado no aparato de repressão do regime, perseguindo-os, sejam judeus, cristãos ou barraís, algo que começou após a Guerra de 12 Dias, porque isso deu à República Islâmica mais uma justificativa para atacar essas minorias. Com o rótulo mais longo já ouvido, que é: talvez eles estejam operando em nome da entidade sionista, entre aspas, ou são espiões simplesmente porque têm entes queridos no exterior. Mas quando olhamos para os protestos, realmente acompanhando o Irã como um todo, analisamos diferentes províncias, semelhante ao caso das mulheres. Vida e liberdade em 2022. Protestos ocorrem em grandes e pequenas cidades, além de áreas rurais. Há uma tendência relevante de sentimentos pró-monarquia e nacionalistas entre os iranianos. agora qual é o sentimento que vimos até agora nesses protestos? Isso é diferente de antes? Quero dizer, você mencionou que há muito mais chamados ou gritos monarquistas em diferentes províncias. Isso é significativo, e se for, por quê? Com certeza é, principalmente porque a principal crítica aos movimentos civis do Irã no passado era que eles não eram necessariamente organizados, ou seja, não havia um líder para o movimento como um todo. Mas agora, observe os gritos nas ruas e em sistemas autoritários. Devemos ficar atentos às ruas, pois as pesquisas são pouco confiáveis e a repressão midiática impede que os verdadeiros sentimentos apareçam. Ao observar as ruas, vemos que cada vez mais jovens, principalmente da geração Z e millennials, pedem pelo chá. Inicialmente, nos últimos anos, dizia-se que era principalmente nostalgia, mas isso já não é mais o caso, porque eles estão, na verdade, apoiando o atual Pahlavi, Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro, e pedindo pelo seu retorno. Isso é significativo porque o movimento de protesto agora tem liderança e há uma alternativa clara à República Islâmica. Isso levanta um ponto interessante que eu gostaria de discutir. Qual o papel do Ocidente nessa situação, ou se há algum papel? Governos ocidentais frequentemente afirmam apoiar o povo iraniano, inclusive o presidente Trump. Mas as palavras realmente não diminuíram a repressão que estamos vendo até agora, a violência do regime, que ações específicas, se é que existem, poderiam realmente ajudar os manifestantes no local vindas do Ocidente? Agora,
Há algumas coisas que poderiam ser feitas. Um dos pilares disso é algo que precisa ser de longo prazo, precisa ser sistêmico. Permitir que manifestantes iranianos se conectem entre si e com o mundo externo só seria possível e nem mesmo mais por VPNs. Precisamos do Starlink porque durante protestos podem cortar a internet totalmente como em 2019. Então, necessariamente VPNs não atendem de fato aos critérios para apoiar os protestos. Precisamos de mais acesso via satélite, já há muitos Starlink no país, mas ainda é insuficiente. Agora, é importante focar no que deve ser feito. Acho que a ameaça do presidente Trump visa exatamente o que você mencionou. Se continuar a repressão, haverá consequências. Acho que não vimos uma ameaça tão clara ao aparato repressivo do regime. Vimos a reação agressiva deles e, pela retórica de Tirã, sabemos que estão assustados. Acho que Trump é o único presidente que a República Islâmica realmente teme. Recentemente, não demonstraram o mesmo apoio aos manifestantes iranianos como fizeram com Biden ou Obama. Quando falamos da diplomacia pública desta administração, é essencial que veículos de língua persa cubram o que ocorre localmente. Não pedimos endosso, mas a diplomacia pública dos Estados Unidos da América deve refletir a diversidade de opiniões locais. Eles estão cada vez mais se inclinando para uma monarquia, mas não vimos isso refletido nos veículos de língua persa. Estou falando sobre a Voz da América e a USABFRC, uma das quais é administrada pelo Departamento de Estado, então essas duas coisas são fundamentais. Mas digamos que haveria outra rodada de confronto entre a República Islâmica e Israel. O ideal seria ver Washington dando sinal verde, ou ao menos não impedindo, para que Israel ataque o aparato repressivo do regime, atacando bases Basij e Guarda Revolucionária do Irã em várias regiões do país. Vimos que, perto do final da guerra, eles atacaram os diferentes comandos que realmente reprimem os protestos em Teherã. Então, mais disso, idealmente, e um sinal verde de Washington para realmente ir atrás não só de oficiais de alto escalão, mas também de oficiais de repressão de nível médio. Isso realmente permitiria que os movimentos civis do Irã crescessem e se expandissem. Jonathan Salvé, quero te pressionar mais sobre isso porque estou curiosa sobre o que diria ou sugeriria. Você mencionou Israel. Mas quando se trata da Europa, há algo mais que a União Europeia, que os Estados democráticos ocidentais, além dos Estados Unidos e de Israel, possam fazer para fortalecer o povo do Irã? Atualmente, eu sei que já temos sanções em vigor, algumas estão sendo aplicadas, outras nem tanto. Há algo mais que possa ser feito por parte da Europa? Claro, quando falamos sobre sanções, é claro que Washington também pode implementar sanções relacionadas aos direitos humanos. Não vimos esta administração aplicar muitas sanções de direitos humanos ao longo do último ano. O mesmo ocorre na Europa, apesar de mais sanções. Porém, como você disse, é preciso aplicá-las de verdade. Então, por exemplo, em ondas de protestos anteriores, vimos diferentes tipos de armamentos usados pelo aparato de repressão que vieram da Europa, alguns da Itália. É preciso mais fiscalização sobre essas empresas para evitar que a República Islâmica obtenha armas ocidentais e reprima os protestos iranianos. Isso é importante e requer diplomacia pública eficaz. Devemos ouvir os iranianos sobre seu líder escolhido. Jonathan Salvé, quais erros o Ocidente cometeu no passado em relação a essa questão? São muitos, mas que erros cometeram ao lidar com a República Islâmica, especialmente nas ondas anteriores de protestos? E o que você acha que pode ser feito de diferente desta vez para evitar o que o povo iraniano em grande parte vê como uma traição aos valores ocidentais que dizemos defender? O primeiro exemplo disso foi em 2009, quando o presidente Obama, mais tarde, admitiu que estava relutante em apoiar ou endossar publicamente, ou até mesmo em particular, os movimentos civis do Irã. Nos protestos de 2009, principalmente em Teherã, a cidade estava muito ativa nas ruas. Podemos, como sugeriu o presidente Trump, apoiar publicamente esses movimentos. Podemos de fato garantir ao povo iraniano o direito à liberdade de expressão e de reunião, seja pela retórica, VPNs ou outras ferramentas para driblar restrições na internet. Opções existem quando falamos da Europa. Eles têm relutado em classificar a Guarda Revolucionária Islâmica como organização terrorista e o Reino Unido também hesita em fazê-lo. Muitas vezes, a retórica europeia evita isso por medo de retaliação da República Islâmica se designarem a Guarda Revolucionária como grupo terrorista. Os Estados Unidos mostraram que, mesmo pressionando a República Islâmica, ela evita guerra em grande escala contra Estados Unidos da América ou Europa.
Então, por causa disso, vimos como o Irã reage, seja quando os Estados Unidos designaram a Guarda Revolucionária como um grupo terrorista, ou no caso do assassinato de Soleimani. Claro, a República Islâmica respondeu e retaliou, mas sempre de forma calculada, nunca chegou ao ponto de tirar vidas americanas. Os europeus precisam entender que, se adotassem uma postura firme contra a República Islâmica, o regime não teria condições de retaliar agressivamente, especialmente contra eles. Considerando o quão extensa é a rede de terror da República Islâmica em todo o continente, usando tanto grupos terroristas quanto gangues locais. Então, realmente está no interesse da segurança nacional deles designar de fato o IRGC, que é uma ameaça compartilhada entre iranianos e europeus. Como última pergunta, vimos o que houve com a Venezuela e o governo dos Estados Unidos da América prendendo Maduro. Acredito que isso trouxe certa esperança a muitos iranianos com quem conversei. Ou é o que eles gostariam de ver, sabe? Ou pior, para a liderança deles, liderança criminosa, devo dizer. Mas eu quero te perguntar, você está em Washington, trabalhando com autoridades do governo dos Estados Unidos da América, educando elas sobre o que está acontecendo no Irã. Você acha que existe uma oportunidade aqui para uma mudança de regime? E, na verdade, eu ouvi alguém hoje falando sobre isso em relação à Venezuela, e essa pessoa fez um ótimo ponto dizendo que mudança de regime provavelmente é a palavra errada. É uma transição democrática, o que também vale para o Irã. Se as pessoas podem escolher a democracia como governo, também poderiam optar por uma monarquia. Mas não há dúvida de que é isso que o povo do Irã quer. Com base no que vimos em várias ondas de protestos, será a escolha deles. Existe apoio suficiente do Ocidente para uma mudança real desse regime no Irã? A recente onda de protestos realmente mudou o cálculo em Washington. Houve um mal-entendido, ou na verdade um erro de cálculo entre os líderes ocidentais como um todo, mas especialmente em Washington, após a Guerra de Junho. Pensaram que haveria união em torno da bandeira, mas ocorreu o oposto até agora. Durante a guerra, iranianos apoiavam ataques israelenses ao aparato de reparação. Meses após o conflito, eles se revoltaram, chamando o regime de teocracia e pedindo a morte de Al-Khamenei. Então, não vimos isso, e eu acho que, olhando para a onda atual de protestos, isso realmente mudou o cálculo em Washington sobre como seria, como você mencionou, uma transição democrática de regime. No caso do Irã, talvez o regime caminhe para um colapso real, por isso frequentemente mencionamos intervenção estrangeira. Mas os líderes incompetentes das repúblicas islâmicas realmente empurraram o país para o limite do colapso, dada a economia e a má administração. Os fatores ambientais que a República Islâmica novamente falhou em resolver são inerentes. Então, quando vemos os protestos acontecendo, fica muito claro que a liderança desses protestos, é claro, muito influenciada pelo próprio príncipe herdeiro, conseguiu realmente ganhar força a partir desse sentimento nacionalista. Mas quando olhamos para a Venezuela, não vimos necessariamente a oposição ter uma influência tão forte nas ruas como vemos no Irã. Acredito que isso também leva líderes ocidentais a enxergarem o Irã de outro modo, pois o impulso existe. O povo clama por um líder e quando olhamos para a sociedade iraniana, claro, ela é jovem. É muito educada e ansiosa para adotar valores ocidentais e cooperar com o Ocidente. Eles querem se afastar do regime atual, por isso todos os critérios estão presentes. É realmente uma questão de apenas um empurrão de Washington e, claro, com sorte possibilitado por Israel, para que nós realmente, como você apontou, passemos por essa transição democrática, saindo de uma teocracia e abrindo para uma forma de governo democrática e secular. Certo, vamos encerrar. Muito obrigada por participar hoje, Jonathan Saué, e por estar no Eixo da Verdade. Obrigado por me receber. Bem, é isso por hoje no Eixo da Verdade. Voltamos na próxima semana com mais novidades sobre o Irã e outros temas. Espero que até lá o regime já tenha caído. Teremos entrevistas e mais histórias de Israel. Eu sou Emily Schrader. Siga-me nas redes sociais, Emily Kai Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Até a próxima semana no Eixo da Verdade.